Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre como articular o repertório sociocultural ao tema. Se esse assunto te interessa, inscreva-se no nosso canal e liga a campainha para você receber sempre as atualizações que forem acontecendo por aqui. Importante considerar, pessoal, que toda essa discussão está situada na competência 2 da redação do Enem, para a qual estão reservados 200 pontos e que avalia a nossa compreensão da proposta de redação e também a nossa capacidade de trazer para o texto referências de outras áreas do conhecimento. E é justamente nesse esforço de trazer para a redação referências socioculturais que agreguem valor argumentativo ao texto que a gente precisa se atentar ao seguinte aspecto. As citações, os intertextos, as retomadas históricas, todo esse conjunto de possibilidades que a gente tem para agregar valor à argumentação não é autoexplicativo. Ou seja, a gente precisa garantir que exista efetivamente uma conexão, uma articulação entre o repertório trazido por nós e o problema com o qual a gente está trabalhando. Outra questão importante a se considerar é que é preferível que as citações que a gente eventualmente traga para o texto dialogue diretamente com a frase temática, com as palavras-chave do tema. Se essa citação eventualmente for mais distante da frase temática e não dialogar tão frontalmente assim com o tema, será ainda mais necessário que a gente construa a relação claramente entre a referência que a gente trouxe e o problema com o qual a gente lida. Agora, que fique claro que citação é um recurso entre outros, não é obrigatório que em toda redação tenha citação. Referências intertextuais, repertório sociocultural e, por último, articulação com outra área do conhecimento não se dá apenas pela via da citação. A gente tem aí inúmeros recursos disponíveis para atender a essa expectativa da competência 2. De modo geral, então, a gente tem aí dois movimentos possíveis quando lidamos em particular com citações. O primeiro é trazer uma citação para afirmar e confirmar com a voz de autoridade do autor aquilo que a gente está falando. Mas também existe a possibilidade de, por meio de uma citação, a gente se contrapor a ela. Vamos ver esses dois casos. A começar aqui, então, por uma citação de confirmação, de afirmação da voz do autor. Vejamos, então, este parágrafo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Embora Nelson Mandela não se referisse ao Brasil contemporâneo, seu postulado também pode ser aplicado ao contexto brasileiro, haja vista que é por meio do investimento nas instituições escolares que a realidade do país poderá ser definitivamente transformada. Se vocês observarem aqui, trouxe uma citação muitíssimo conhecida, mas que serve como um bom exemplo para a gente demonstrar o vínculo, a relação textual que precisa estar demonstrada na dissertação entre citação e o problema com o qual a gente trabalha. Vejam que esta frase posterior à citação se encarrega exatamente de construir o vínculo entre a citação e o tema. Embora Nelson Mandela não se referisse ao Brasil contemporâneo, seu postulado também pode ser aplicado ao contexto brasileiro. E aí uma explicação. Haja vista que é por meio do investimento nas instituições escolares que a realidade do país poderá ser definitivamente transformada. Isso significa que eu trouxe essa citação para o texto, mas construí o vínculo entre o que o Nelson Mandela havia dito e o que se pode aplicar desta citação à realidade brasileira. Existe, no entanto, também a possibilidade contrária, que é de a gente trazer um autor para se contrapor a ele. Repare, então, como esse procedimento também ajuda na construção argumentativa. De acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolha impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Dessa vez a gente trouxe o Jean-Paul Sartre para falar que o que acontece hoje em dia confronta o pensamento dele. Reparem que, mais uma vez, eu não deixei uma referência falar por si só. Eu, textualmente, nessa dissertação, construí a relação entre o que o Sartre havia dito e a realidade com a qual a gente trabalha hoje, que é uma realidade de confronto com o pensamento do Sartre. Reparem, então, que esse tipo de articulação é absolutamente indispensável, não só com citações, mas também com outros recursos disponíveis aí para a construção desses vínculos com outras áreas do conhecimento. Vejamos, por exemplo, agora um bom caso de retomada histórica, de trajetória ou retrospectiva histórica, a partir da qual a gente também lança a mão das articulações que são devidas, obrigatórias nesse tipo de estratégia. É preciso considerar também que tudo isso é reflexo de um processo histórico. À época do Brasil colonial,
houve significativa distribuição de riquezas a poucos, condenando um sem número de nativos à quase mendicância. Essa disparidade foi, sem dúvida, elemento decisivo na formação do Brasil pós-independência. As letras de Gilberto Freire em Casagrande Senzala, escritas na primeira metade do século XX, são uma metáfora válida para o Brasil contemporâneo. Enquanto as classes sociais abastadas ocupam a Casa Grande, a senzala, ou seja, a porta da rua, é aberta aos sem-teto, que ficam à margem da dignidade humana. Reparem aqui também neste parágrafo como há alguns elementos que promovem esse tipo de articulação, esse vínculo tão indispensável ao bom êxito ali da competência 2. Depois de me referir então à realidade colonial brasileira, tem uma frase que joga o passado ao presente. Vejam, essa disparidade foi sem dúvida elemento decisivo na formação do Brasil pós-independência. Vejam então como essa frase de fato traz este passado histórico à contemporaneidade brasileira. E na sequência, uma outra boa referência para a gente fazer essa articulação acontecer, Gilberto Freire, com Casagrande Senzala, é também lembrado neste parágrafo. E aí, logo na sequência, já vai acontecer mais uma dessas frases que conectam o passado ao presente. Escritas na primeira metade do século XX, essas letras são uma metáfora válida para o Brasil contemporâneo. E aí, na sequência, essa construção metafórica da senzala sendo analogamente comparada à porta da rua e à situação de quem não tem moradia, que é o tema com o qual estávamos trabalhando neste parágrafo. Tudo isso, então, pessoal, só para dizer que existe um esforço necessário de vinculação da referência intertextual, da outra área de conhecimento, com o problema enfrentado por nós em uma dissertação. Então, já vimos casos de citação, tanto para confirmá-las quanto para confrontá-las. Vimos também um caso de retomada histórica e como que a gente articula o passado ao presente. Vejamos, por fim, como também é necessário que se crie o vínculo, por exemplo, com dados estatísticos. De acordo com o IBGE, mais de 60% da população já utiliza a internet, o que significa que o acesso à informação não depende mais dos veículos tradicionais de comunicação, como rádio, televisão e jornais impressos. Vejam aqui, mais uma vez, que depois de ter trazido o dado, mais de 60% da população já utiliza a internet, a gente se dedica à interpretação do dado. Quer dizer, ele não fala sozinho, a gente o articula para a discussão que nos interessa nesse argumento. Vejam que outras possibilidades também estão disponíveis, é claro. Não só o que significa que, como esse elemento coesivo de articulação do dado, com o comentário. Vamos a outras formulações com o mesmo assunto. De acordo com o IBGE, mais de 60% da população já utiliza a internet. Ou seja, se todo esse contingente populacional está conectado à rede mundial de computadores, então o acesso à informação não depende mais dos veículos tradicionais de comunicação, como rádio, televisão e jornais impressos. Viram que da última vez a gente trouxe uma explicação, o que significa que, e agora em vez de o que significa que foi ou seja, podia ser isto é, qualquer elemento explicativo que mostra, põe em evidência o fato de que a gente está trabalhando na articulação da referência com o problema. Por último, mais um exemplo ainda com o mesmo dado. De acordo com o IBGE, mais de 60% da população já utiliza a internet. Em face dessa realidade, o acesso à informação não depende mais dos veículos tradicionais de comunicação, como rádio, televisão e jornais impressos. O que significa que, ou seja, isto é, em face dessa realidade, analogamente em outros contextos, todas essas expressões coesivas que nos ajudam a promover a devida articulação. Afinal de contas, nenhuma referência a outra área de conhecimento é autoexplicativa. O homem é o lobo do homem, não fala por si só. É nosso o trabalho de mostrar o vínculo e de estabelecer essas devidas relações. Então é isso, pessoal. Não deixa de conferir também a nossa gramática e os exercícios a esse respeito disponíveis na plataforma Redigir. Volto aqui mais vezes para a gente continuar estudando junto. Um abraço, tchau!